Pronto, começou a gravação. Bom dia, a gente vai dar início à segunda sessão da jornada aqui do programa de pós-graduação em Física com o aluno Carlos Mena, que vai apresentar seu trabalho. Agradeço por apresentar aqui no evento. Passo a palavra para você, Carlos. Tudo bem. Bom, eu sou Carlos Mena, orientando a professora Letícia Palhares, aluno de doutorado do PPGF da UERJ, né? E nesta ocasião eu vou falar sobre um dos aspectos de um trabalho já terminado, que refere-se ao efeito dos polos complexos do propagador do gluon no potencial quark-antiquark. Então, quando a gente fala sobre quarks, a gente está se referindo à cromodinâmica quântica, que atualmente é a teoria que consegue descrever a interação forte através de partículas elementais como quarks e gluons, sendo os gluons as partículas que mediam a interação. Tá? Os experimentos de alta energia mostram que, de fato, existem essas partículas, por exemplo, dentro do próton, do nêutron, em geral, dos hadrons. Só que, por outro lado, você não consegue encontrar essas partículas de forma isolada. Ou seja, elas estão lá, mas você não consegue extrair. Então, em base a isso e outras considerações, foi planteada a ideia do confinamento de Corr, para tentar explicar por que você tem estados ligados, né, como os hadrons, mas você não encontra estados livres. Tá? Bom, embora não exista uma demonstração analítica de que a QSD produz confinamento, que será mão, né? O que a gente tem são resultados numéricos, uma teoria que usa recursos computacionais, que é QCD na rede, que mostram propriedades de confinamento para QCD, entre os quais você pode encontrar resultados para propagadores, para o potencial estático quark-antiquark, e entre outros. Mas estou falando só desses dois aqui, porque eles vão ser os protagonistas dessa apresentação. Bom, então o que a gente investigou aqui? O que a gente investigou são alguns modelos não perturbativos para QCD e calculamos os potenciais associados. Por quê? Bom, é importante porque essa função pode revelar a aparição de propriedades do confinamento. Como, né? Isso seria através de um crescimento linear do potencial para grandes e intermediárias distâncias, como mostra o resultado de QCD na rede, que é esse gráfico aqui, esse potencial, em função da distância. Tá? Existem certas aproximações. Tá? E uma coisa importante é que esse comportamento linear, ou o comportamento de dependência com a distância, estaria relacionado ao aumento de quantidade de energia que você necessitaria para separar o par quark-antiquark. Se isso cresce de forma indefinida, você não teria energia suficiente para separar o par quark-antiquark, e eles ficariam confinados. Bom, existe um modelo fenomenológico, que é o modelo de tensão na corda, do qual não vou aprofundar muito aqui, que se alguém tiver dúvida pode perguntar no final, que explica, de certa maneira, esse comportamento aqui. Tá? E, bom, a gente também tem um modelo fenomenológico, potencial de Cornell, que fita os dados da rede, que inclui um potencial de Coulomb para pequenas distâncias e um fator linear, tá? Onde esse sigma corresponde ao valor da tensão na corda. Tá? Então, vamos passar para os cálculos do potencial. O que a gente sabe é que, em teoria quântica de campos, os processos de interação podem ser representados mediante os diagramas de Feynman, que são uma visão pictórica da teoria de perturbação. Né? Nos permitem ter uma visão pictórica da teoria de perturbação. Então, o que a gente fez foi usar certas aproximações, a primeira de quarks supermassivos, que permite a gente só ter um diagrama, tá? No nível árvore, no primeiro nível de aproximação, e ao mesmo tempo utilizar a aproximação OGI, pela sigla em inglês. Tá? Então, basicamente, a interação entre o quark e o antiquark vai ser através da troca de um gluon. E o importante aqui vão ser o gluon, ou o propagador do gluon, tá? E a constante de acoplamento da teoria, que vai aparecer devido ao vértice de interação. Tá? Eu coloquei esses outros gráficos aqui só para mostrar que você pode adicionar correções, né, a um loop que é conhecido, dois loops, e assim por diante. Então, depois de um pouco de álgebra aqui, você consegue expressar esses diagramas em função de uma integral, que é basicamente uma transformada de Fourier, no qual você vai ter a constante de acoplamento e o propagador do gluon, né? Tá? Bom, então, os potenciais. A primeira visão que você pode ter
para você ter, você pode fixar a constante de acoplamento. Então, sua integral vai ficar em função só do propagador, né, e o P aqui. Então, você consegue ver que o comportamento do potencial vai depender diretamente do propagador, tá? Então temos que analisar um pouquinho aqui o propagador. Existem resultados já conhecidos, como o resultado perturbativo, que é basicamente 1 sobre R, que vem de um propagador 1 sobre P quadrado, que não está em concordância com os resultados da rede. Um modelo que tenta reproduzir a rede seria o modelo massivo, que tem uma massa adicional. Isso tem um polo. Quando eu me refiro a polo, estou falando do denominador, os zeros do denominador da função. Tá? Então, aqui os polos são em P quadrado. Então, a gente veria um polo em menos M quadrado, né? Os polos são relacionados com as massas das partículas, tá? Esse ponto é importante. Mas quando a gente passa para o potencial, o polo vai ser considerado em P e não P quadrado, tá? Porque a variável de integração aqui é P. Então, esse polo real negativo se torna um polo imaginário, né? Uma coisa um pouquinho simples. E esses termos imaginários, polos imaginários, vão gerar termos exponenciais. Tá? Aqui a gente vai vai trabalhar sobre um modelo que consegue reproduzir o propagador da rede, de certa maneira. E ele também possui polos complexos, né? Por que é importante? Porque a aparição de polos complexos, eles invalidam a sua interpretação da partícula como uma partícula livre. Você poderia considerar ela como uma partícula que não vai aparecer no espectro, pelo fato de ter uma massa complexa, né? E então poderia estar relacionada a uma partícula confinada. Então, o interessante aqui é que você vai ter esses polos do propagador, vão ser herdados pelo potencial, né? Esses polos complexos. Se fossem simples, você teria uma estrutura tipo exponencial, pela parte imaginária, né? Da parte complexa. E a parte real vai gerar termos do tipo seno e cosseno. Essa estrutura aqui não afeta muito a parte do resultado perturbativo do potencial. Como a gente vê aqui, potencial perturbativo, potencial massivo, que decai um pouco mais rápido. Tá? Mas esses termos aqui, eles vão afetar a região de longas distâncias. Isso que vai ser interessante para a gente. Tá? Bom, o modelo que a gente vai tratar, ele tem polos complexos, tem pontos de ramificação, o que faz com que o cálculo analítico seja muito complicado e seja mais viável fazer um cálculo numérico. Então, por isso que aqui eu estou mostrando a cara desse potencial. Tá? Então, os primeiros... Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo que a gente vai usar, mas também não vou aprofundar porque levaria muito tempo. O que a gente tem que saber sobre esse modelo é que ele consegue reproduzir o resultado da constante de acoplamento forte, tá? E não apresenta um polo de Landau, que seria uma divergência na constante de acoplamento, que, como é sabido, impossibilita o uso da teoria de perturbação. Tá? E outro ponto importante é que esse modelo consegue reproduzir o propagador do gluon na rede. Tá? Porque esse modelo aqui, basicamente, é um modelo do gluon massivo, mais correções perturbativas, como eu mostrei aqui anteriormente, esse fator. Tá? E com a inclusão do grupo de renormalização, ele consegue, para 1 e 2 loops, ter uns bons fits do propagador do gluon. Tá? E outro ponto importante é que, mesmo que ele não tenha o polo de Landau, a constante de acoplamento que você vai obter desse modelo poderia não ser tão pequena assim. Bom, então, os resultados desse modelo que a gente viu vão ser esse potencial aqui, essa linha amarela e essa linha verde. E tudo isso a gente está comparando com o potencial perturbativo, que seria a linha azul, e o potencial de Cornell, que seria o esperado, um potencial linear. Tudo bem. A questão é que esses dois potenciais, o primeiro em amarelo, ele tem uma constante de acoplamento grande, e em verde tem uma constante de acoplamento pequena, na verdade do mesmo valor que a constante de acoplamento perturbativo. Mas o que a gente vê aqui é que para pequenas distâncias, menores a 0,2, a gente não tem um acordo completo com o resultado perturbativo. Nem na região de intermediária distância, 0,2 até 0,8, a gente vê que os resultados se afastam do resultado perturbativo, a linha azul. Né? Então, o que a gente interpreta isso como que a informação não perturbativa contida no propagador, ela ainda pesa muito para o potencial, mesmo que esse modelo consiga ter uma abordagem perturbativa. Tudo bem. O resultado mais exaltante aqui
é a questão dessa região. E como eu falei, isso aqui aparece pelo fato de você ter polos complexos no propagador. Essa linha preta era para o potencial massivo, aquele que tem só 1 sobre E quadrado mais M, um polo real. Ela nunca vai apresentar uma região desse tipo, porque os polos reais no propagador se tornam polos imaginários no potencial e eles só geram termos exponenciais. Já agora, aqueles que têm polos complexos, eles geram essa zona aqui. Neste caso, a gente quantificou a pendiente dessas curvas, porque a gente pode relacionar elas a pendiente da curva do modelo fenomenológico de Cornell, que está relacionado à tensão da corda. Tudo bem. Então, os primeiros valores que a gente obtém aqui são 34 para o resultado com uma constante de complemento pequena e 43 para uma constante grande. Oi? Licença, Carlos. 5 minutos. Tudo bem. Bom, então, esses foram os primeiros resultados. Os autores, eles ainda continuam com esse modelo e aplicam as equações do grupo de renormalização. O que a gente sabe é que no âmbito da teoria quântica de campos, né, a menos teoria quântica de campos perturbativa, esses parâmetros como a massa e a constante de acoplamento que a gente considerou fixos, vão sempre depender da escala de energia, né, e isso se faz através das equações do grupo de renormalização. Bom, isso aqui são umas questões bem técnicas, mas o que a gente precisa saber é que a forma do propagador, ele muda. Agora você vai ter uma estrutura no plano complexo diferente, né? E o fator que a gente está integrando, ele também, né? Porque depende do propagador, basicamente, né? E a constante de acoplamento. E agora, muda também com a escala de energia, como a gente poderia ver nesse gráfico. Está relacionado por essa equação. Então, esse é o que é chamado de running. Então, a gente tem agora, o potencial vai depender do comportamento da constante de acoplamento e do propagador. Novamente, a gente vai ter polos aqui, né, que vão fazer a diferença. Então, os resultados são os seguintes. Pelo fato de a gente ter uma constante de acoplamento que varia com a escala de energia, que nesse caso se torna muito menor do que os resultados anteriores, a gente consegue se aproximar um pouco mais do resultado perturbativo, tá? Mas acaba pagando o preço na região intermediária. Por quê? Porque agora a gente tem informação não perturbativa que vem da constante de acoplamento. Então, isso faz com que nós afastemos um pouquinho do resultado do potencial perturbativo. Pronto. Bom, para longas distâncias, novamente, a gente obtém umas estruturas parecidas, né? Essa região onde o potencial troca de sinal e aumenta com a distância e diminui. Esses resultados aqui, comparados com os anteriores, são muito maiores. Antes aí tinha essas linhas amarela e verde aqui. Agora tem essa linha preta que corresponde a um loop. E essa aqui é 2 loops, que é aquela que apresenta um melhor acordo com o propagador na rede. Tá? Novamente, a gente quantificou esses resultados e obteve os seguintes valores. 61 para a tensão na corda associada nesse potencial e 94 MeVs para esse potencial a 2 loops. Então, a gente vê uma melhora nesses valores, a gente vai aumentando, né? Isso que é bom. Mesmo assim, ainda está muito abaixo do resultado da tensão na corda encontrada na rede. Tá? Tudo bem. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui também é usar a constante de acoplamento no esquema de Taylor. No esquema de Taylor, você consegue reescrever tudo isso em função da constante de acoplamento anterior e esses fatores P quadrado e P quadrado mais o running da massa. Esse fator aqui é importante porque ele vai aumentar a multiplicidade dos polos, né? Então, agora a gente vai ter, se tinha uma multiplicidade de 1, vai ter uma multiplicidade de 2, e assim por diante, né? O importante é que a constante de complemento vai ser menor do que a utilizada anteriormente, mas vai convergir para o resultado perturbativo. Então, quais são os resultados vindos desse novo tratamento? Então, o que a gente obtém, esse resultado linha preta e vermelha, mais fraquinhas, é que a gente tem ainda uma melhora no resultado perturbativo, uma melhora no resultado para distâncias intermediárias, a gente se aproxima mais do resultado perturbativo, como pode ver, e obtém também uma melhora na região de longas distâncias. Aumenta novamente o valor de tensão na corda associada.
Esse 94 que obteve anteriormente a gente, agora vai para 128 e 147, que seria aquele que é compatível com o propagador da rede. Então, bom, 147 ainda continua sendo menor do que a tensão na corda na rede, mas já é uma melhora bastante considerável se lembrarmos que a gente começou com um valor de 34. Tá? Bom, as conclusões e perspectivas. Os modelos indicam que ao fitar os dados da rede, vão aparecer polos complexos no propagador do gluon. Tá? Aqueles polos complexos invalidam a sua interpretação como uma partícula assintótica, o que se adjudica ao confinamento. E como vimos, tais polos complexos afetam o cálculo do potencial em maior medida para longas distâncias, como a gente viu aqui, o que gera essa zona onde o potencial aumenta com a distância. Essas zonas a gente poderia pensar que poderiam estar relacionadas com o confinamento, já que elas só aparecem pelo fato de você ter polos complexos, e os polos complexos aparecem por você tentar extrair informação não perturbativa das funções ali. Tá? Bom, o que a gente viu aqui para o modelo IS é que a inclusão de mais loops, eles levaram a uma melhora na descrição do potencial, né? A gente viu essa melhora pouco a pouco, e devido a que o valor dessa tensão na corda aumentou, né? E como última ponto aqui, mesmo que esse modelo consiga descrever o propagador do gluon na rede, ele, através dos cálculos, não consegue reproduzir totalmente o potencial estático. Então a gente pode se perguntar quão perturbativo é em si o modelo, né? Porque ele pode ter uma abordagem perturbativa, mas mesmo assim carregar muita informação não perturbativa nessas funções. Ou o que está faltando realmente no cálculo do potencial. Obrigado, isso é tudo. Oi? Obrigado, Carlos. Eu substituí o Rui nessa sessão, né, para ele tomar uma água e respirar também um pouco. Parabéns pela apresentação. E vamos abrir agora para as perguntas, pessoal. Quem tiver alguma pergunta pode abrir o microfone e perguntar para o Carlos. Eu mesmo tenho a pergunta. Carlos? Oi. Foi mal, como o Bigode falou, eu estou indo e voltando aqui, enfim, fazer uma porrada de coisa. Tudo bem. Se você falou e eu deixei passar, mas você estudou esses polos complexos, como eles variam com a constante de acoplamento? Não, neste caso, você não vê... Ver a dependência dos polos complexos com a constante de acoplamento é realmente muito complicado. Você só vê que, por exemplo, aqui, no resultado do loop, a constante de acoplamento aparece aqui embaixo, né? Então, se você extrai os polos complexos, eles vão depender da constante de acoplamento, né? Sim. Mas quando aqui a gente não fez essa análise assim, dessa parte, né? Só se concentrou em calcular os polos, que eles existam de fato, né? Porque eles vão afetar a estrutura algébrica do potencial, né? Por quê? Porque quando você aplica as equações do grupo de renormalização, você consegue separar essa constante de acoplamento, né? E no integrando, você fica livre do valor da constante de acoplamento. Vai depender só do running da massa. Então, Entendi. eu não foquei nisso. Entendi. Eu abro esse ponto porque pode ser interessante, porque, enfim, você sabe que eu trabalho com o sistema, mas eu estou lidando com o mesmo tipo de problema de polo complexo. E quando eu estudo como os polos variam com a constante de acoplamento, eu encontro o fenômeno no hermitiano. E eles são reais, que a gente o que eu estou fazendo hoje é calcular o observável para mostrar que esses sistemas no hermitiano existem. Você tem uma fenomenologia parecida de polos complexos, eu acho que seria... enfim, se quiser sentar para conversar, eu acho que eu posso te mostrar como fazer. Porque o propagador é bem parecido, acho que do slide anterior. Sim, seria interessante. Também, tem uns artigos que justamente eu tenho aqui, um momento, sobre esse autor. Você consegue ver? Sim. Tá, Kondo e Hayashi. Bom, ele aqui trabalha sobre os polos complexos no propagador e faz uma análise detalhada. Eu posso passar para você depois essa referência. Pode ser uma boa, porque a estrutura que você tem é bem parecida. Eu não sei no slide anterior que você tem aquele pi, né? Eu não sei a estrutura do pi, mas no geral parece que visualmente
sistemas têm algo Bom, parecido. esse pi tem fatores logarítmicos e outras coisas. Um pouquinho mais... Bastante complicado, na verdade. Eu tenho só uma raiz quadrada, mas tudo bem. O logaritmo é um pouquinho pior. Mas, enfim, a gente pode tentar conversar com a hora dessa aí. Legal. Tá bem por essa. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o Carlos pela apresentação dele. Obrigado também. A gente vai seguir nas apresentações dessa sessão. Rui, você pode parar de gravar?